enquanto 99% seguem fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias. Olá! Seja bem-vindo ao podcast 1% with me, a Pan. E eu quero aqui te convidar, você fica bem aí, já dá o seu like, porque hoje, esse episódio, gente, eu preciso já de um lencinho, porque eu acho que eu já vou chorar. Eu tô com uma pessoa que inspira, porque superar obstáculos não é uma opção, a gente tem que fazer. E aqui, se você mora em Atlanta, você conhece, eu tenho certeza que você conhece essa mulher. Eu tenho certeza que você já se conectou com ela de alguma forma. E eu quero apresentar para vocês a nossa querida Grazi! Agora, você deve conhecer ela assim, ó. A Grazi da Brasil Fashion Boutique. É ou não é, Grazi? Isso mesmo. Grazi da Brasil Fashion Boutique. Muitas pessoas te conhecem assim, né? Também, né? Mas, Grazi, além de ser a Grazi da Brasil Fashion Boutique, porque muitas pessoas te conhecem, Instagram, você ali mostrando quais são as outras interfaces que a Grazi é. Quem é a Grazi fora da Brasil Fashion Boutique? A Grazi fora da Brasil Fashion, ela é mãe, ela é esposa. E você Vida real, mãe, né? E você é mãe de quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Uau. 3 bênçãos do Que Senhor. lindo, Grazi. 2 meninas e 1 menino. E quais são as idades deles? Tem uma diferencinha aí, né? Tem uma diferença. A minha mais velha tem 19. Que é mais linda! nova tem 17. Maravilhosa. A do meio, né? Ela era mais nova. Aí Deus veio e pum! Fez acontecer o meu pequenininho milagre também. Tem 5 anos. Então a diferença veio muito grande. Mas eu não esperava. Você não esperava. Uau. Grazi, eu sempre convido pessoas aqui para participar desse podcast, para participar, né, desse bate-papo, pessoas que inspiram. Pessoa que de certa forma, ela tem um propósito, uma mensagem escancarado para as pessoas verem. E isso eu vejo em você. E por que eu falo isso? Quantas vezes eu já fui, né, na loja e eu vejo que seu atendimento, ele vai além do que uma venda. Ele vai além do que uma mulher ir lá e só comprar uma roupa. É o meu sentimento, tá? Ali a gente se sente acolhida. Ali, eu não sei te explicar. Aquela atmosfera ali parece que é renovada a autoestima. É o meu propósito. Então explica pra gente um pouquinho mais, porque esse é o meu sentimento. Parece que a gente entra ali murchinho e sai dali. Nossa, eu tô linda, eu sou linda, eu estou me amando mais. É exatamente isso. O meu propósito é elevar a autoestima das mulheres. Esse é o meu propósito. Uau! Gente, aconteceu, mas tá tudo bem, porque aqui... Não é corte. Aqui... A gente corta. Logo essa aqui, ela não gosta de ficar em pé. Se assustar. Sai, porra. Pode voltar? A gente corta. Respira. Respira. Então, Grazi, então ali na loja, a atmosfera ela é diferenciada. O quê? O que faz ser uma atmosfera tão diferenciada quando a gente entra ali? Olha, realmente assim, o nosso atendimento ele é personalizado, né? E desde quando eu descobri o meu propósito, eu coloco ele em prática mesmo. E eu tento a cada dia, com cada uma, eu tento demonstrar, né, o que Deus colocou no meu caminho, que plantou no meu coração, que era elevar a autoestima da mulher, te fazer sentir linda, maravilhosa, do jeito que você é. Uau! Te aceitar, Não tem que seguir te padrão. amar. Não tem padrão.
E ali a gente vai, naquele momento ali, vai envolvendo, né, o Espírito Santo. Eu sempre convido o Espírito Santo para estar com a gente também. Peraí, para tudo. Então, ali é um business. É um business. Mas você convida o Espírito Santo para estar ali. Todos os dias. Esse é o maior segredo. Eu convido ele todos os dias para estar com a gente. Agora eu entendo por que a Brasil Fashion Boutique hoje tem um sucesso extraordinário. Mas eu também, como empresária, e você como empresário, nós sabemos que a cultura da empresa, ela tem muito a ver com o dono. Sim. Ali tá a sua cara, ali tá Identidade. ali tá a sua identidade, né? Sim. Grazi, como que foi essa trajetória sua? Você já chegou aqui na América já abrindo a loja? Já chegou, vou trabalhar com isso, esse é o meu propósito. Conta pra gente como que foi. Não, claro que não, né? Aqui a gente chega, nada é fácil, né? Mas com amor você consegue todos os seus objetivos. E quando eu cheguei aqui, há 21 anos atrás, eu trabalhei e comecei com limpeza de casas, claro, house cleaning, que é um sucesso. Nós temos um exemplo aqui, né? A grande empreendedora. E eu amo, sou grata, porque foi através do house cleaning que eu consegui, né, realizar esse sonho, essa vontade. Então, foi 13 anos de house cleaning para depois Então peraí, começar gente, tudo. é interessante o que a Grazi acabou de falar e eu preciso chamar a sua atenção para isso. Foi 13 anos. Ela não chegou já e já pulou lá na escada. Teve um processo a seguir, certo? Sim. Então, foi 13 anos trabalhando na limpeza de casa. Tá, e como que Dedicando foi? com muito amor, porque eu acho que é um segredo mesmo, né? Uhum. Tudo que a gente faz, tudo que você fazer, se você fizer com amor, dá certo. É verdade. E eu realmente dediquei com amor, eu cheguei, aprendi, fiz tudo com amor, nem lembrava mais dessa vontade, porque eu sempre gostei de trabalhar com vendas, trabalhar com pessoas, tá? Com esse movimento, eu gosto, me faz bem. Mas assim, chegou aqui, o que é pra fazer? Então, vamos, né? Vamos fazer o que é pra fazer. Uhum. Então, eu fui limpar as casas e ao passar do tempo, brotou novamente aquela vontade de vender, de trabalhar com vendas, que é o que eu gosto de fazer. E eu tenho esse dom, eu acho que esse dom Mas é isso foi nato. do nada, assim, sentiu que ideia. Já era porque propósito assim, do Senhor mesmo na porque minha vida, há 13 sabe? anos atrás, como é que você ia saber se ia dar certo uma loja de E aqui não roupas? tinha ninguém, aqui não tinha nada, não tinha nada aqui brasileiro, assim, em moda brasileira. A gente tinha que trazer tudo do Brasil, era super complicado. Chegava aqui, as peças não serviam. Quantas vezes eu já mandei roupa de volta, Uau. a família trazia, eu falava, já pode levar, porque não deu certo. Então aqui não tinha ninguém, não tinha nada. Mas eu comecei com uma oportunidade que a minha família veio passear. E eu disse pra minha tia, né, que é minha mãe que me criou, falei, traz semi-joia, porque a gente sempre vendeu alguma coisa. Minha família, acho que é o dom mesmo, é dom, veio dela, ela já vendia, ela já vendia semi-joia há muitos anos. E eu sempre gostei. Então você Eu foi era novinha. criada vendo esse movimento esse entre a movimento. família. Entre a família. Ok. E eu, assim, eu era bem novinha, eu já saía, falava, eu quero ir lá vender pra você. Eu acho que eu tinha uns 12 anos ou menos. Eu já conseguia sair de casa e voltar com as vendas. Com aquelas promissórias, tudo pronto no Brasil. Era promissória, é verdade. Eu voltava com aquele tanto de venda feita. Minha tia falava, essa menina tem dom mesmo, né? Ela gosta. Uau. Então, assim, eu comecei com essa oportunidade. Minha tia veio, eu falei pra ela, traz semi-joias pra gente vender. Tem muitas clientes que devem lembrar que eu vendi semi-joias, né? Comecei com as semi-joias. Mas era só um gatilho pra começo mesmo. Porque a partir dali me deu uma vontade, veio aquela de novo. Eu falei, gente, eu gosto tanto. Aí eu vou tentar mais uma vez, né? Com as semi-joias. E a roupa veio junto. A roupa, então, sem primeiro eu, foi a foi semi-joia. E aí a Uau, não roupa sabia. veio, assim, ó, caiu nas minhas mãos mesmo, essa oportunidade de vender roupas, porque eu sempre gostei de moda, mas nunca planejei, não. Foi propósito de Deus mesmo, porque ele já sabia da minha jornada. Uau.
E como que foi essa transição? Porque, querendo ou não, né? Eu sou empresária do house cleaning, eu sei quão lucrativo é. É tão cômodo, né? É tão confortável e a gente não sai fácil mesmo, não. Como que foi essa transição? Porque eu sei que, sabe, tem uma... E aí, eu saio, eu tiro o certo pro duvidoso. Como que foi? Eu acho que eu não pararia tão fácil. Se depois de quase 1 ano e meio, 2 anos aí, veio, né, a tão surpresa que eu tive, né, que é ter tido câncer. E nesse momento, eu falo que a loja foi uma oportunidade de recomeço. Uau. Nossa, eu tô arrepiando todinho. Meu Porque, Deus. com certeza, com o tratamento, ficaria difícil. Eu não ia conseguir um tratamento, limpar tantas casas. O físico, né, cansa. Então, eu sei que iria ficar muito difícil. E ali, eu tive a coragem de decidir ficar com as roupas, ficar com as vendas. Através de uma É fatalidade, uma fatalidade, porque eu não tinha se medo. tornou em bênção? Porque você é livre, não, Com 100% certeza. eu vou dedicar isso aqui agora. Foi uma oportunidade, porque com a loja, com certeza, eu tive forças para lutar Uau. também, né? Uau. Com tantas clientes maravilhosas, que pôde me acompanhar, que pôde estar ali, foi força também. Então, acho que Deus pensou, também vai ficar mais leve para ela continuar com algo. Porque eu sempre fui muito, como que fala, eu não gosto de ficar só em casa. Você sempre foi Assim, ativa. eu sempre fui muito ativa. Então, eu acho que, nossa, foi bênção na minha vida a loja. Você acha que a loja, ter aberto a loja, ter ficado full time ali, te ajudou a vencer o câncer? Fez parte, claro, né? Eu comecei a loja na minha casa, né? Eu tive a loja ok. na minha casa. Então, eu tinha um Então, primeiramente, espaço. não foi no espaço que tem hoje, aquele espaço lindo, maravilhoso, Tem com todo o banco processo. gostoso. E a gente Ver, faz né? parte também não pular processos, né? Então, eu tive ali na minha casa. Era um espaço muito minha identidade também. Assim, era um cantinho bem gostoso, sabe? Eu tinha um espaço... acho que Deus, até a casa que eu tinha, acho que Deus preparou o espaço. Quando eu entrava, tinha uma escadinha e só um cômodo em cima. Então, até ali, eu acho que Deus preparou o local. Então, ali era a loja, eu comecei ali. Uau. Então, fiquei 1 ano e meio ali com a house cleaning e atendendo as clientes, né? E elas se sentiam à vontade em ir pra minha casa, né? Então, aí nesse momento que foi, assim, a oportunidade de parar com o house cleaning. E realmente, eu fui, assim, encorajada, né? Vai, minha filha, decide que agora é essa hora. Agora é a hora. Aí ali começou. Grazi, uma pergunta nível difícil. Como foi receber a notícia de um câncer? Não foi fácil. Assim, falar que é fácil, não é fácil. Inclusive, a gente sempre fala, né? Eu mesma era uma pessoa que falava. Quando eu tocava nesse assunto, essa palavra, né? Câncer. Você fala, Deus me livre, né? Eu sempre falei isso. Quando tinha esse assunto, essa palavra, eu mesma falava, Deus me livre dessa doença. É muito difícil, né? A minha família já teve outras pessoas que teve câncer, né? Mas quando é com você, é diferente. Foi muito difícil, sim. Mas eu busquei muita força mesmo. Da onde eu não sabia nem que eu tinha. Uau. Mas a minha força foi Jesus mesmo. Foi Jesus. E qual foi... quanto tempo foi esse processo de descobrir a doença, de passar por um tratamento? Eu falo E de que Deus me receber a cura. carregou no colo, sabe? Deus, ele foi tão maravilhoso comigo, ele me carregou tanto no colo, que até o meu processo foi tão rápido. Uau. Foram 6 meses ali, assim, ó. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em maio. Em novembro eu estava curada. Uau! A cura por completo, graças a Deus. Uau! 100% curada. 100% curada. Claro que, igual eu falo, você não pode pular processos, né? Uhum. Nós não podemos receber a notícia e ficar sentadinha, achar que vai cair a cura lá dos céus. Porque Deus, ele faz.
Mas você tem que ter o seu movimento. Bora lá lutar, né? Quando você descobriu né, essa doença em você, como que você começou a enxergar o mundo? Porque muitas pessoas falam que enxergam um mundo diferente depois. Então, qual que é a sua perspectiva? Eu vou falar uma coisa, algo assim muito sério. Eu reclamava muito. Uau. Eu reclamava muito, sem precisar, né? Porque eu tinha tudo. Nossa, eu tinha um trabalho maravilhoso, que todos os dias eu tinha um trabalho, tinha minhas filhas maravilhosas, mas eu levantava reclamando. Ai, eu tô cansada, né? Quantas casas, menino pra pegar na escola. É aquela coisa que reclamando mesmo. Quando eu descobri, eu falei assim, ó, eu não reclamo mais. Nossa. Eu vou passar por esse processo agradecendo. Uau. E foi assim. Então a mudança ela não foi de fora pra dentro, ela foi de dentro pra fora. Com certeza. Muita coisa mudou. Uau. Muita coisa mudou. Com esse impacto, como que foi ao redor a família, os amigos sobre você? Como você se sentiu? Eles me acolheram, nossa, muito. Eu sou sem palavras, assim, pro meu esposo, para minhas filhas. Minhas filhas eram muito pequenas, né? Não adianta. Eu tento não tirar com esse assunto, gente. Mas eu choro de alegria, sabe? Hoje eu choro de alegria, né? Com certeza. O dia que eu recebi a notícia, eu chorei muito. Chorei assim, eu falei, eu vou chorar tudo que eu tenho que chorar agora. Chorei, conversei com Deus. Ali ele me falou comigo, né? Eu sempre gosto de buscar a resposta na Bíblia. Que eu gosto muito de falar com Deus. E eu amo receber ali de Deus. E Deus, ele fala. Quando você confia, ele fala. Antes de eu receber a notícia, eu fiquei sabendo, né, que eu precisava eu fiz os exames e precisava de esperar o resultado da biópsia. Então, quando eu cheguei na minha casa, eu sou curiosíssima, né? Já lá mesmo na biópsia eu perguntei, eu sou ansiosa, eu perguntei à médica, você viu alguma coisa, acha que tem realmente possibilidade de ser um câncer? Ela, olha, eu não vou te enganar, realmente a gente pensa que sim. Então eu saí dali mais ou menos sabendo, mas não tinha resposta. E quando eu cheguei em casa, eu li a Bíblia, eu falei pra Deus, fala comigo, Senhor, o que o Senhor tem pra mim? Então foi assim, meu Deus, foi muito impactante. Quando eu li a Bíblia, ali falou, a minha Bíblia, a Bíblia da mulher, então tem aqueles versículos, eu amo aqueles... Aí lá falava, você vai receber uma má notícia, mas eu estarei contigo. Nossa! Eu falei, seja o que Deus quiser. Amém. Então se passou ali uma semana e meia, assim, de muita expectativa, de espera. E quando a gente ficou sabendo, até eu estava trabalhando e precisava eu estava ansiosa, queria muito saber essa notícia. E eu estava trabalhando e precisava de ir até o hospital, porque aquele horário que tinha pra mim, eu tinha que sair dali. Eu falei, não tem como, tô limpando casa e eu não tenho como ir. Então fala pro médico, que eu já esperei muito e que eu gostaria de saber a notícia aqui por telefone mesmo. E os médicos não são assim, né, Daniel? Não. Então tá bom, ela quer saber a notícia? Então, vamos lá. Você está com câncer, level 2, inclusive o câncer que eu tive foi câncer carcinoma, é um dos cânceres mais comuns, né? Então era o câncer carcinoma infiltrativo level 2. E naquele momento que eu recebi a notícia, eu fico bem corajosa. Eu só perguntei ali, qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer? E aí ele falou, né, você tem que fazer os exames, agora tem que já ir para oncologista, para mastologista. E eu falei, então pode marcar, vamos embora, vamos começar. Vamos fazer. Vamos fazer. Que eu acho que é isso, sabe? Que seja o problema que você tá passando, que seja o que for, movimenta. Não fica parada. Não fica parada. Vamos embora, vamos fazer. Que tudo dá certo. Uau. Da onde veio essa força, mulher? Primeiramente, fui lembrando das minhas filhas, né? Quando é você sozinha, mas quando se tem filhos, aquela força, né? Você vem como viver pra mesmo, eles. Né? Eu perdi minha mãe muito nova também, então eu não queria que se repetisse a mesma, né? Perder a mãe tão nova, ficar
mesmo que eu tive uma tia, uma família que me criou, não é igual, Não é. né? Não é. E elas foram maravilhosas comigo. Mas não adianta, nunca vai tampar esse espaço, né? Então eu lembrei das minhas filhas. Eu não vou chorar, tá bom? Mas você é bem-vinda. A produção traz um lencinho. Que eu Então, também tô aqui. Ok. Eu lembrei muito das minhas filhas e eu falei, eu vou lutar, né? Vou vencer. E eu realmente, eu sou uma mulher muito de fé. E eu coloquei minha fé em ação. Eu acredito muito em Deus. Muito, muito, muito. Naquele momento daquela notícia, né? Por telefone, inclusive. Como que você, de fato, se sentiu? Porque tem gente que, quando ouve a notícia, chora, desespera. Quando você, de fato, soube assim, não, realmente... É fato, é Terminei de verídico. limpar a casa, tá? Que faltava um tanto, tá bom? Você terminou de limpar a casa, mulher. Meu Deus, que babado! A cliente, falei pra cliente, né? A cliente falou assim, ai, é bom que você vai interter, vai passar o tempo. Eu queria ir embora, né? Mas aí ela falou, termina de limpar. Termina isso. Sim, mas inclusive eu não chorei naquele momento ali. Não. Eu tava tão... Eu não chorei naquele momento ali. Aí depois a gente ligou pro meu esposo. Aliás, a minha prima aqui, eu tenho uma prima aqui que é maravilhosa. E ela sempre me apoia muito, que é a Tereza. E ela ligou pro meu esposo. E ela falou assim, deixa que eu ligo pro seu esposo. Vou falar pra ele. E termina aí, então. Então, quando ela ligou pra ele me ligou e falou, meu bem, vem pra casa, tenha seu tempo. E foi muito importante pra mim. Eu vou buscar as meninas no daycare, elas estavam no daycare. Vou conversar com elas. Ele já conversou com elas esse dia, sabe? Do jeitinho dele, do jeito que poderia, até onde poderia. Mas ele já conversou com elas, então já chegaram todo mundo sabendo. Mas foi importante pra mim que naquele momento ali, eu tirei pra jogar pra fora o que precisava ser jogado. Eu entrei pra dentro de casa, eu chorei, mas eu chorei. Eu entrei pro meu quarto, eu ajoelhei, chorei e falei, o senhor falou comigo, agora o senhor vai falar de novo. Aí eu abri a Bíblia de novo e abri Eclesiástico 3, onde fala, né, que tem momentos que, né, tem um momento pra todas as coisas, né? Momento pra chorar, momento pra perguntar. Tem o tempo certo pra todas as coisas. Inclusive na sacola da loja tem esse versículo, porque eu amo, foi algo que tocou profundamente. Eu entendi. Falei, tá bom, então eu vou passar por esse processo e vou conseguir com Deus na frente. Você já tinha a fé e convicção que você seria curar? O tempo todo. O tempo Eu todo, nunca Grazi. pensei que eu iria Tipo assim, morrer. você nunca pensou que assim, pronto, vou qualquer hora, meu filho. Você nunca pensou nisso? Você tinha certeza que não. A palavra certa, né? Eu nunca pensei que isso seria pra morte. Uau! Que convicção é essa? É Deus mesmo, eu busquei muita fé em Deus. Eu entreguei. E aí eu fui viver com leveza. Foi um momento tão leve, eu não sei te explicar. Foi um momento leve, que poderia ser um momento tão difícil, tão recebeu uma pesado, doença. né? Foi um momento leve, eu aproveitei a minha família, eu fiz o que eu gostava, né? Que era atender as clientes, eu continuei atendendo todos os dias as clientes. Eu ia pra químio, voltava, atendia as clientes. Eu arrumava as roupas sozinha, que eu trabalhava sozinha. Eu arrumava tudo sozinha, só tinha ajuda no sábado, porque minha prima me ajudava, uma outra prima me ajudava no sábado. Mas eu pude trabalhar, e isso tudo me deu força, né? Muitas clientes maravilhosas, assim. Teve momentos delas irem na minha casa, todas de rosa. Eu tenho fotos lindas. Eu tenho muitas lembranças das minhas clientes se reunir, fazer surpresa. E qual foi a importância desse apoio? Dessas clientes que são mais anjos enviados na sua vida para esse momento que você estava passando? Não, foi muito importante, que você se sente amada, que é importante. Você se sente querida, você se sente que você tem algo a oferecer, né? E elas iam ali... muitas clientes falavam, Grazi, a gente veio te trazer uma palavra, mas a gente tá saindo
Aqui. Aqui. A gente tá saindo aquecida daqui. Porque eu continuei com um sorriso no rosto. E eu me arrumava, eu preparava para atender as meninas. E com certeza. Eu lembro dessa fase, assim. Meu marido fala, sabe? Que acho que, Que foi a força fase é que eu essa? fiquei mais. Eu estava mais linda. Eu falo, que isso? Ele fala com os lenços, né? Porque eu perdi os cabelos, né? Que foi algo que é algo mais difícil no processo. E eu ia chegar nesse ponto pra você. Eu sou acelerada, né? Não, mas mas que bom que você trouxe isso, porque que é tão íntimo tirar o cabelo, mexer. Perda dos Como cabelos. que foi isso, mulher? Conta A perda pra dos gente. cabelos não é fácil. Não é fácil mesmo. Foi algo, eu acho que é algo que mais mexe com a mulher. É a perda dos cabelos, né? Quando começa ali, e quando você... E de fato cai assim? Cai mesmo. Compulsivamente? A segunda quimio, eu fiz 8 quimioterapias. Eu ia também fazer rádio, mas não precisei, a gente ainda chega lá. Mas na segunda quimioterapia, Deus foi tão bom, ainda me permitiu viajar, fui pra praia. Falei, não, Senhor, deixa o meu cabelo cair aqui não. Na praia, né? Eu quero cair o cabelo na minha casa, confortável, com a minha família. Eu fui pra praia, o cabelo não caiu. E eu cheguei em casa, o cabelo começou a cair. Porque era provável cair lá. Pois Deus foi tão bom que Ele me deixou cair meus cabelinhos lá no conforto da minha casa. Não foi fácil. Foi algo assim que eu falo pra vocês que é o mais difícil. Porém, aí vai a coragem, né? Você tem que ter coragem e falar, não, nós não merecemos arrancar um por um. E eu, realmente, porque tem muitas pessoas que arrancam um por um até cair o último cabelo. Eu falei assim, eu percebi que eu precisava ir lá e raspar para não passar por isso. Eu vi aquele vídeo quando seu. começou a cair, que dor. Aí eu chorei de novo. Eu chorei de novo e falei assim, não, eu não vou passar por isso. Eu acho que resolver... Por isso que eu acho que tudo na vida, se tem um problema, resolve. Porque... High five. Não, bora lá. Gente, ó, se tem um problema, palavra da nossa Grazi. né? O que é, Grazi? Resolve. Pra que ficar enrolando? Sim. E aí eu fui lá e marquei logo, liguei e falei, olha, eu quero raspar o cabelo hoje. A gente já marcou, foi como tirar engraçado, a sensação de raspar a cabeça. Eu achei que eu ia chorar tanto, eu não chorei. E assim, essa minha prima que preparou, que raspou meu cabelo, ela é de Alfareta. Também ela foi preparada para esse momento. Ela falou, eu quero raspar seu cabelo. Eu falei, ok, ela tem um salão lá. A Priscila, e ela foi usada. Ela falou, quero raspar seu cabelo. Ela me colocou de costa, fez todo um preparativo, ficou lá. Eu falei assim, engraçado, eu tô preparada, vocês podem ficar tranquilas. A gente filmou, tem a filmagem, tudo também. Aí quando eu virei, ela falou, Grazi, seu cabecinho é tão bonitinha, pequenininha. Aí eu comecei a rir, ela me deixou relaxada. E assim, realmente, eu falei, nossa, foi como tirar com as mãos mesmo esse problema. Fui pra casa, já comprei lenços, e foi uma fase que eu falei, moda, eu trabalho com moda, então vamos buscar as armas que você tem, buscar as armas que você tem. Uau. Então a gente tem que se reinventar. Uau. Eu me reinventei naquele momento, coloquei uns lenços combinando com as roupas, sempre me maquiava. Eu ia pro hospital, todas as quimios, gente, era como se cada lenço que eu comprava é como se eu fosse num salão arrumar um cabelo. Então cada lenço que eu ganhava, que eu comprava, é como se eu fosse ali, fizesse uma escova, me preparava. E eu ia para o hospital sorrindo. Falava, eu fazia vídeos no caminho. Era uma leveza, um brilho no olhar que, de verdade, eu nem sei se eu tenho esse brilho hoje. Porque eu pedi tanto, eu me entreguei tanto para esse Deus que é maravilhoso, que Ele me carregou assim, e foi. Eu ia pro hospital, sorrindo, fiz amizade. Lembro que você atendia com os lenços. E realmente, meu esposo fala, ai, você era muito mais bonita com os lenços. E porque eu nunca gostei de lenços. Mas eu acho que é isso, você se reinventar onde você precisa, no momento que você precisa. Então eu amava os lenços, eu usei os lenços, depois nunca mais usei lenço. Agora tá a moda dos lenços de novo, tô até usando algumas vezes, alguns momentos. Né? Mas não no cabelo, mas eu acho lindo, estiloso. Mas foi naquele momento ali, eu me reinventei com os lenços e assim, como que ficou, né, a sua autoestima como mulher? Muito engraçado.
tipo assim, caiu, você se sentiu inferior, você se sentiu feia, você se olhou assim, algum momento você falou assim, meu marido não vai me querer, eu não tô bonita, eu sou careca, eu estou careca. Que pensamentos que surgiram na sua cabeça? Porque eu acho que tem muitas mulheres que precisam ouvir Com isso. certeza. E a gente tem que buscar essa força de dentro pra fora. E se amar, independente de como você está. Porque o seu valor é único. O seu valor continua. Então, assim, eu realmente... Meu marido também é um homem que eu tenho que tirar o chapéu pra ele. Que ele sempre me dizia, você tá linda, Qual você que é o tá nome do seu maravilhosa. marido? Sival. Sival, sua mulher quer te dar um recadinho aqui agora, Sim, tá eu honrando a sua acho que vida sim, aqui. honra a sua vida, porque fez total diferença. Ele Uau. me deixou super à vontade. Ele falava, não, você não precisa nem usar esses lenços aqui em casa. Você tá tão linda, olha que essa cabecinha é linda e tal. Uai. Eu me sentia super linda. Mas, de verdade, eu nunca me senti inferior. Porque agora, como eu entreguei mesmo tudo pra Deus, eu acho que eu fui curada também da inferioridade, né? Porque, queira ou não, a gente tem essa questão da inferioridade. Naquele momento ali, eu deixei ser curada com tudo. Eu me sentia linda. E eu me sentia forte. Realmente, eu não entreguei. Eu não entreguei os pontos. Você literalmente, tipo assim, eu sou linda. E é esse o segredo. Se você entrega, se você vem com esses pequenos... Esses são detalhes. Você tem que imaginar o quê? O mais importante é você ser curado. É você viver. Eu só queria viver. Uau. Uau. Uau, que lindo. Foi só isso que eu queria. Que lindo, Grazi. Que lindo. Você queria viver e viveu. Amém. Graças a Deus. Assim, sabe? Que lindo. E isso mostra pra gente que o nosso pensamento tem poder. Porque quantas mulheres também passou pela mesma situação que você e hoje estão depressivas? O nosso pensamento tem poder. A gente tem que imaginar o que não está próximo de você. Tudo na vida. Todos os dias a gente tem que imaginar o final, que tá tudo certo, que deu certo, que foi ótimo. E você já fazia isso, Grazi? Antes, às vezes, não. Mas, não, eu sempre fui alguém muito positiva, assim. Às vezes as pessoas falam assim, Grazi, parece que você brota, assim, uma força da onde não tem. Do nada, você... Vamos fazer, vamos resolver. Não, mas, eu assim, vejo isso na claro, loja. então, Não, gente, a Grazi resolve, a Grazi... A minha funcionária, ela fala isso, Grazi, é engraçado, né? Você tá assim, de repente, pum, tudo se resolve, vamos lá, vamos fazer. Mas, assim, essa força vem de Deus mesmo. E eu aprendi isso com a minha tia também. Minha tia é uma mulher muito forte, a que me criou. Nunca me ensinou a ser forte. Me ensinou a encarar tudo e resolver tudo. Isso foi bom pra minha vida, né? Grazi, eu tenho uma pergunta sobre isso. E você fica à vontade se for algo muito delicado pra você. Você falou assim, eu perdi minha mãe muito cedo. Como que foi isso? Olha, eu perdi minha mãe, né, aos 4 anos. A história mesmo, eu não vou contar, porque é algo que vai mexer com outras pessoas. Mas foi algo bem triste, eu fui órfã, né? Então eu sou a órfã aos 4. Uau. E também precisei de me reinventar, né? De crescer com isso também. É isso que eu tô aqui sempre. A minha história de vida sempre foi assim. Então a minha tia me criou, eu continuei convivendo ali com todo mundo, com meu pai, com todo mundo. Mas quem foi meus pais mesmo foi a minha tia, meu tio, a Maria, o Laerson, né? E são maravilhosos. Então, assim, eu tive apoio deles, foram como pai e mãe, mas eu não aprendi a chamar eles de pai e mãe, porque ela é minha tia. E eu já fui pra ali, assim, com 4, 5, tem todos os detalhes. Então, ela não sabia que ia me criar, mas ela acabou me criando. Ela, não, eu vou criar essa menina, porque, né, meu pai tava ainda mais jovem, queria queria viver a vida. Então, ela percebeu que eu não ia dar certo ficar ali com meu pai e tenho 2 irmãos mais velhos. Então, ela falou, não, eu vou criar a Graciele. E meu pai, né, permitiu, falou, não, então tá bom. E foi a melhor coisa que ele fez por mim. Porque meus tios são maravilhosos. Se eu sou hoje, eu devo o meu caráter, a minha personalidade a eles. Uau. E como que foi essa transição? Como que, assim, carregou... Foi difícil. A vida não foi fácil pra mim, né? Porque sempre, assim... As pessoas poderiam, mas eu devo a minha tia, porque ela não me criou como uma coitadinha. Uou! Opa! A capa de coitada, você não tem essa capa, amiga. Eu não tenho. Uau. Nunca fui criada assim.
né? Não é porque eu não tive a minha mãe, que eu era uma órfã, tadinha, ela não pode isso, ela não pode aquilo. Não, minha tia nunca me tratou isso. Isso foi muito bom pra mim. Porque eu cresci forte, eu dei conta de sobreviver às pancadas da vida. E houve o espírito de rejeição? Não. Assim, a gente sente inferior. Nós mesmos, né? A gente coloca essa situação. Muitas das vezes não é o outro que nos inferioriza, é a gente mesmo, Nossa, né? peraí, Grazi, fala de novo, porque quem está nos assistindo aqui agora precisa entender. verdade. Porque, Grazi, é o que eu mais vejo hoje em dia. Às vezes a Mas gente quem te coloca falou no isso? Não, outro. ninguém. Eu que tô achando. Você Não, tá achando? muitas das vezes é a gente que né, nos coloca menor, nos inferioriza. E às vezes, com certeza eu me sentia inferior. Muitas das vezes eu pensava, né, na escola, eu não tinha minha mãe pra estar comigo. Como que foi isso? E é muito difícil, não Porque é se é fácil. muito fácil a gente ver hoje uma mulher, né, como você, empresária, assim, eu consigo te ver próspera em todas as áreas da sua Amém. vida. Porque a prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre, né, a gente ter isso em todas as áreas. Mas tem background lá atrás. Com certeza. A A gente gente tem uma aqui- história, né? Eu tô Carregamos vendo uma aqui a história. ponta do iceberg. E pra baixo? Como que foi essa base, essa fundação pra se tornar essa mulher que é hoje? Né? Era pra eu não ter essa base, né? Com a minha história de vida, era pra eu não ter essa base. Mas eu resolvi encarar com outra visão. Porque às vezes eu poderia mesmo me inferiorizar não, eu resolvi lutar por uma vida melhor. E sempre eu acreditava que um dia eu ia ter essa oportunidade de uma vida melhor, né? Qual foram os estímulos que você recebeu quando criança? Eu falo que a minha tia foi realmente uma mãe maravilhosa, assim, ela sempre, como ela não me tratava como uma coitadinha e sempre me colocava pra frente, eu não tive esse... Ela não te tratava como uma coitadinha, E mas como eu tratava como filha. como filha. Ela me tratava como filha. O dia que era amor, era amor. Mas eu tive que te ver Corrigia, com certeza, normal, né? Eu só não chamo ela de mãe. Mas ela, Mas ela é minha mãe, ela é minha mãe, né? Mas, então, é isso. É não se te tirar dessa posição. E ir sempre adiante. O porquê, agora vamos aqui para um outro bloco aqui. O porquê que você decidiu vir pra América? Então, não era meu sonho. Nada Para tudo, produção! sonho. Não era o seu sonho? Nunca passou pela minha cabeça, porque talvez também estava tão distante de mim, né? Essa possibilidade de vir para os Estados Unidos, que eu sempre trabalhei muito nova, eu comecei a trabalhar com meus 14 anos, sempre com vendas, sempre. O propósito já estava enraizado, o dom ali sempre já. nas vendas. Inclusive, meu primeiro trabalho foi numa loja de tecidos. Já estava plantado lá na frente, lá atrás, né? Atrás. Na loja de tecidos. Então, Tá explicado, por isso que ela sabe todos os tecidos. Esse aqui é o tecido pior tal, que esse não aqui. sabe, tudo não, é tanta coisa, gente do céu. Mas eu não tinha essa vontade, e aí eu conheci o meu esposo, né? Que na época a gente era namorado, a gente namorou por 6 anos, demorou muito, né? Namoramos bastante. Antes de casar. E aí era o sonho dele. Ele tinha vontade de vir, e aí ele resolveu vir. E depois de 6 anos, eu fazia psicologia. Uau. Mas eu exerço a minha profissão na loja. É isso que eu ia falar, você tá O meu explicado sofá. agora. O meu sofá é o meu divã. Uau. Porque eu amo. Seria realmente o curso, sem nenhuma dúvida, seria pra mim mesmo o curso. Tem tudo a ver. Comigo, pra mim, pro outro, porque eu gosto muito de Eu consigo ver pessoas, eu amo a vida, né, das pessoas. E então, realmente seria esse curso. Então, eu estava já no 3º ano de psicologia, quando meu esposo resolveu mesmo a vir. Então, a gente parou por ali, né, e ele veio. E ele falou, você vai me esperar? Eu falei, vou esperar. Mas eu era muito jovem, eu tinha 21 anos. E eu vi que não dava. Ou eu vinha, ou realmente a gente tinha que parar por ali. Porque eu tinha que seguir minha história. E ele também, com certeza, ia seguir aqui, né?
Mas aí eu tranquei o curso. A gente sempre vem pra cá dizendo que você tem um tempo, né? 3 anos, uma meta, tem 3 tá? anos, Uma dica pra vocês. Quem tá no Brasil vai ouvir e falar assim, gente, eu também tenho essa meta. 3 anos a gente vai, ganha um dinheirinho E bom vamos. e volta. E aí eu retomo, eu tranquei tudo direitinho, deixei tudo organizado, porque a minha intenção era terminar meu curso. Mas aí a gente resolveu, eu vim. Depois de 4 meses, ele não aguentou, me trouxe. Oh, o amor é lindo! Então eu vim atrás de uma família, né? Porque, Uau. viu que lá atrás eu realmente precisava de uma família. Eu sempre fui alguém que queria muito ter uma família. Porque eu não tive a minha ali totalmente juntinha, né? Então eu sempre fui uma pessoa que tinha sonho de casar, de ter filho, de ter família. Então quando ele veio e realmente eu amava ele, né? Eu era muito jovem. E ele falou que vinha, ele falou que eu podia vir também, que a gente ia casar, vídeo em casamento. Eu não pensei 2 vezes, eu vim mesmo, deixei tudo. Ó, tchau! Tchau, e vim sorrindo. Vou atrás do amor da minha e assim, vida. realmente não pensava em vir para os Estados Unidos, assim, nem assim, vindo por ele mesmo. Por ele. Aí quando chegou aqui de paraquedas, que vamos viver nos Estados Unidos, minha filha, bora lá. Uau. E aí foi por ele. Foi por ele. Foi por ele. E isso tem quantos anos? Tem 21 anos. Foi por ele, mas depois eu fui entender que foi por mim, né, que ele veio, que Deus trouxe, que eu tive essa oportunidade. Porque imagina, talvez no Brasil, sem condições, talvez, que a gente trabalha hoje para pagar amanhã, fazia faculdade, não sei se eu seria terminado, mas não sei como estaria, né, como estaria. Então, o tratamento do câncer no Brasil, como seria? Será que eu estaria viva? Então, assim, eu mesmo já fiz essa pergunta várias vezes. Falei assim, uau, como Deus é bom. Ele me trouxe pra cá para uma oportunidade de recomeçar uma história de vida, uma vida nova com o meu esposo. Logo me deu filhas, que eu pude ser mãe, aqui, todos né? nasceram aqui. Eu pude ser mãe, né, ter a minha casa, a minha família. Então, Deus me prosperou nesse país. Eu aprendi a amar esse país. Próximo, né? Que a gente tem que amar. Um segredo, ontem eu estava conversando com alguém sobre isso. A partir do momento que a pessoa chega, se ela não abençoa o país, a coisa não anda. Ai, good job. Ai, a coisa não I anda. love you, baby. Gente, E a boca peraí. Repete. A coisa não anda. Você tem que abençoar. A Quando terra que você chega, pisa. a terra que você pisa. Eu aprendi isso também. Porque antes, como eu reclamava muito, eu não tava, né, eu queria ir embora no início. Aí depois eu falei, eu vou abençoar essa terra, porque é aqui que eu vou ter minhas colheitas. E eu aprendi a amar, Que abençoar, gosto do Brasil, sou muito brasileira. Nossa, eu amo tudo, né, começando pelas roupas, pela comida também. Olha o nome da loja, né? Ela realmente ama. Desde o início eu queria bem assim, Bem Brasil. bem Brasil mesmo. Mas eu amo o Brasil, eu amo meu país. Eu acho que jamais eu vou dizer que eu não quero voltar, que eu não amo meu país, mas eu abençoo onde eu moro. Onde eu tive a oportunidade de recomeçar aqui tantas coisas, e é onde eu tive a oportunidade de ser curada. Porque aqui eles me abraçaram também, que é uma terra que você vai, que você é atendida com excelência. E Você parece que tá assim, que... Olha, eu tive a oportunidade de ir os melhores médicos, tive a oportunidade de escolher os médicos. Até isso Deus me deu a oportunidade, porque eu fui em outros médicos antes. Mas a minha fé é tão grande que eu fui em outros médicos e eu falei pra minha prima estava me acompanhando, né? Ela sempre é uma mãe. Eu sempre encontro mães pra cuidar de mim. E aqui eu encontrei ela. Ela é uma mãe pra mim, a Tereza. Inclusive o marido dela que é meu primo, mas ela me abraçou como se fosse ela a minha prima. E ela fala que eu sou filha. Então ela foi comigo em todos os médicos. E quando eu fui nos médicos, eu falei, ainda não é esse. Então, peraí, então você escolheu o médico que ia te tratar? Escolhi. Foi tanta fé que eu fui. Aí a gente tinha visitado 2 já. Meu primo ligou e falou, menina, isso não é brincadeira não. Você tem que escolher o médico que você vai começar. Eu falei pra ele, desculpa, mas o meu coração, Deus, eu tenho que ir na próxima. Eu preciso ir na próxima. E 2 pessoas, ela foi indicada. Depois, outra pessoa falou pra mim, na mesma semana, que eu precisava ver essa médica. E eu falei pro meu primo, eu falei assim, com toda a coragem, eu falei, não, eu preciso ver essa médica ainda. Quando eu cheguei lá, ela começou a falar, eu falei pra minha prima, pode marcar tudo, é com essa. O Espírito Santo já me falou que é com essa.
E Não, com não, cara, eu isso, tô- não, eu mas tô foi, arrepiando foi todinha. muito forte mesmo. O meu Que tratamento foi muito lindo. testemunho. Foi muito lindo. E nesse momento, isso era a mastologista, né? E nesse momento a minha oncologista já estava marcada. Mas geralmente os médicos têm uma equipe que trabalha junto. Então, no caso ali, como eu escolhi ela tinha que desmarcar a onco e marcar com a equipe dela. Entendi. Quando eu falei, a gente falou que estava marcada, ela falou assim, olha, ela não é da minha equipe, mas eu já escutei falar muito bem dela, ela é uma médica maravilhosa e nós não vamos mudar. Então, porque eu já estava marcada, ela falou, nós não vamos mudar. Eu vou continuar com você e vou entrar em contato com ela e a gente vai se unir e vai fazer o seu tratamento. E com isso, eu cheguei na minha onco, eu falei pra ela, nisso antes de sair de lá, eu falei pra minha mastologista, né? Eu falei, Deus escolheu você pra me curar. E quando eu cheguei Nossa. na minha oncologista, eu disse pra ela a mesma coisa. Doutora Cristina, Deus escolheu você para me curar. Então vocês vão se unir e eu tenho certeza da minha cura. Que fé. Ai, foi tão bonito. Uau. Não foi fácil, mas foi bonito, porque Deus me carregou o tempo todo. Que fé. E aí tudo começou, o tratamento, a químio, veio todo o processo. 6 meses é um tempo médio, curto, longo. Tem pessoas que, como não, né, às vezes a imunidade abaixa e, assim, a pessoa às vezes também não se entrega ao tratamento, então as químios podem atrasar, você tem que fazer exames antes. Se você não tá bem, se tudo não tá certinho, as plaquetas, o nível, tudo certo, você não pode tomar químio, você tem que ir embora, esperar você estar bem, voltar. Ok. Então tem todo um processo. Então, de 6 meses poderia durar muito tempo, dependendo do meu organismo, do meu, né, se eu estivesse bem ou não. E assim, eu estive tão bem o tempo todo, eu comia bem, eu Uau. tentei fazer, eu tirei açúcar naquele momento, Uau. eu comia, eu tinha tanta fé que eu comecei a tomar, ai, bem agora eu esqueci o nome, uma frutinha que as pessoas têm muita fé que cura câncer. Graviola. Graviola. Eu tomava suco de graviola na fé, todos os dias suco da graviola, porque aqui não tinha graviola, eu tomava suco todos os dias. Então, assim, eu fiz tudo que poderia fazer para que tudo acontecesse pensamento bem. positivo. E pensamento positivo. Então, as minhas químios, o meu tratamento, ele nunca foi interrompido. Então, realmente ajudou esse processo, Esse né? processo. Eu consegui fazer as químios certinha, terminar tudo, para chegar o dia da cirurgia, que também teve a cirurgia, né? Você fez a cirurgia? Eu fiz a cirurgia. Mas assim, eu sempre eu falava pra Deus, eu falava, Senhor, eu quero algo diferente, eu quero algo pra contar que o Senhor fez na minha vida. Eu não quero só contar que eu me tratei e que a quimioterapia curou o câncer, né? Claro, a quimio foi um segredo também. Quando eu comecei o meu tratamento, uma tia me ligou, ela foi muito usada. Eu sou evangélica, ela é católica, então tá vendo que não é religião. Ela foi usada na minha vida, não é sobre isso, né? É sobre Jesus. E minha madrinha me ligou, ela é uma madrinha. Ela falou, minha filha, quando você foi tomar sua químio, eu senti de Deus de você orar e dizer que não é a químio que vai entrar no seu corpo, e sim o sangue de Jesus. E eu pedi Nossa, pra que ela, forte. sabe? Porque eu nunca tinha tomado químio, eu nunca vi ninguém tomando, eu não sabia nem como que era. Uau. Aí eu falei pra elas, olha, antes de começar o meu tratamento, eu preciso de um momentinho. Eu preciso de um instante que eu preciso de orar. Eu quero orar. Minha prima traduzindo tudo, que eu falo um pouco inglês, e naquela época ainda menos. Aí minha prima ela falou assim, não se preocupe não, quando eu vir você vai saber, porque elas vêm todas encapuzadas. É algo muito sério uma químio, né? É muito sério, gente. Então as pessoas vêm encapuzadas, vêm ali toda plastificada. E quando ela veio, eu orei, Deus, a primeira químio. Todas as químios, eu orava e falava que não era a químio que estava entrando no meu corpo, e sim o sangue de Jesus que estava limpando, porque o sangue de Jesus não tem poder? Nossa, O sangue de Jesus tem demais. muito poder. Então eu falei, é o sangue de Jesus que está limpando as minhas veias, limpando todas as minhas células, limpando o meu corpo, e todo o tempo eu orava assim. Então depois disso, eu falei, não. E assim, eu estava respondendo muito bem, diminuindo, eu tinha 2 tumores na mama, e estava respondendo muito bem, diminuindo, mas no final ainda tinha um pedacinho. Eu falei, eu não vou contar, Jesus, eu não quero contar que eu fui, fiz a cirurgia e tirei o restante do câncer.
E se eu tivesse acontecido isso, eu ia tomar as rádios também. Que é um processo ainda bem muito difícil, né? E quando eu fui pra cirurgia, eu falei pro meu esposo, falei pra minha prima que tava no carro. Eu creio que Deus vai fazer um milagre, que a médica vai ligar, que a médica vai contar que tudo foi limpo, que eu estou limpa, que eu não tenho mais nada. E Bom, isso foi assim o carro. foi feito. A cirurgia ocorreu, mas por quê? Precisava, né? Inclusive, talvez você ia me perguntar também, mas eu tive câncer numa mama só. Eu não tive câncer nas duas mamas. E não passou, né? Não, mas o que é coragem? Coragem é você enfrentar tudo que você tem que enfrentar com coragem e decisão. A médica falou que era só a mama para ser retirada. Eu perguntei para ela, o que você faria? Se fosse sua filha, você tiraria uma mama só? Ela falou assim, não, se fosse a minha filha, eu tiraria as duas. Então eu falei assim, então eu quero tirar as duas. Então eu tirei as duas mamas, foi a melhor decisão da minha vida. Nossa, a melhor decisão da minha vida, porque eu pude deitar tranquila. Então eu tirei as duas mamas. Uau. E teve a reconstrução imediata, que também foi de Deus também. Uau. Deus cuidou todo momento. E então com isso ela me ligou e disse que o câncer tinha sido derretido. Eu não tinha mais nada. Graziele, o seu câncer... O câncer que... Meu não, né? Que não me pertence. Né? Eu nunca falo. Nossa, eu sempre corrijo. Jamais. Então, o câncer que eu tive, ele foi derretido. Então, ele foi limpo, não tinha nada. Todos os tecidos que foi retirado, ela falou que não tinha mais nada. Uau. Então, a partir daquele momento, eu fui liberada. Eu não tive mais rádio. Eu não tomo remédio. Eu só, simplesmente, eu vou nas consultas periódicas. Começa com 6 meses, depois vai anualmente. E eu vou bem certinho, sou bem... Eu falo, quero fazer meus exames, e é isso. Grazi, então, esse processo foi aí 6 meses. Mas a gente tem um baby aí de 5 anos. Como que foi isso? Porque... Sim. Eu fiquei chocada. Falei, como assim? Eu sempre tive Deus é Deus de milagre mesmo. É mesmo. Eu sempre tive vontade de ter os dois, filho, uma menina e um menino. E aí só veio as meninas, né? Que também já tava ótima, tava super feliz. Mas ficou assim, plantado no meu coração essa vontade de ter um menino. E eu falava pro meu esposo, né? Eu queria um menino e tal. Ele, não, eu não quero mais. Ele também já tinha decidido que a gente não ia ter mais, tá bom. A gente tá feliz com as meninas. Então, eu realmente não me esperava mais. Eu até fiz cirurgia, pus a vida pra frente, né? Então, tá que não vai ter filho mais. Eu vou me arrumar. Então, o filho foi lá pra gavetinha mesmo e já tinha passado tudo isso. E com as químios, realmente fica muito difícil a ter filhos. Né? Geralmente, quem não tem São filhos raros os casos. É mais complicado. Os médicos, geralmente, quem não tem filhos, né? Congelam os óvulos. Tem todo um cuidado, né? E a médica, nesse dia, ela falou pra minha Anco. Ela falou, você já tem as suas filhas, então questão de filhos tá tudo bem. Eu lembrei na hora, de Deus. Eu lembrei na hora, assim, eu falei, já tinha passado. Realmente, meu esposo falou que a gente tá... Né? Mas eu não tinha perdido a esperança. Tava ali o sonho ali. Um sonho, né? Eu falei assim, eu pensei comigo, meu menino já foi embora agora mesmo, né? Porque com a química agora que nunca mais. Como é que eu vou, né? Acabou, né? E aí pronto. Que testemunho. Foi assim, o filho ficou na gaveta bem guardadinho. Aí depois de 1 ano e meio de cura, até o tempo Deus cuidou, gente. Porque antes eu não poderia engravidar. Se eu engravidasse antes do tempo, o filho poderia nascer com sequela, né? Porque eu tomei químio, então não pode. Então, até o tempo. Quando eu cheguei no médico aqui, no americano, né, no ginecologista, ele realmente já me conhecia, eu já tratava com ele. E foi até engraçado. Ele, sabe quando o médico chega e não pega aquelas pastas pra entrar, ver quem você é, pra entrar pra dentro? Ele colocava, voltava, escutava o barulho. Falava, gente, mas o Dr. Shaw não vai entrar não, mas não. Ele punha, voltava. Cadê umas 3 vezes. Quando ele entrou, ele falou... Você? Eu falei, sim, eu. Aí a primeira pergunta, quanto tempo mesmo, Grazi, quanto tempo mesmo que tem que as químios terminaram? Aí quando eu falei, ele foi, tá tudo bem então. Tá tudo bem, então já vamos. Mas já vamos pra onde? Como se eu tô grávida? Mas eu fiquei sabendo antes de ir, né? Eu fui fazer uma viagem a trabalho. Eu trabalhava com a Pitbull e eles tinham distribuidora em Miami e eu fui fazer essa viagem a trabalho.
Eu pedi ao meu esposo para ir comigo. Eu não imaginava mesmo. E a gente, no avião, eu senti uma friagem, assim. A gente tava na montanha-russa. Eu falei, nossa, ainda bem que você tá comigo. Porque eu senti uma friagem, assim, parecendo que eu peguei na mão dele. Aí quando voltou também, a mesma friagem. Quando que no avião. estranho. Eu falei, que estranho. Mas quando eu cheguei em casa, tava aqui a família visitando, a minha irmã, tava as meninas, fazendo um churrasquinho lá em casa, esperando a gente. E eu falei, nossa, eu passei mal no avião, não senti bem. Aí meu primo falou assim, ô, que você tá grávida? Eu falei, não, Deus me livre. Mas assim, um Deus me livre assim. Porque Não tem como, não né? tem como, Assim, trabalhando, família, loja, tanta coisa. Mas não era só, né? Deus tinha outros planos. A gente faz nossos, a gente faz planos, mas a resposta vem de Deus, né? E antes de eu ter filhos, algo muito importante, que eu sempre tinha uma pergunta. As pessoas sempre me perguntavam, antes de Deus ainda provar mais uma vez o milagre dentro da minha vida, às vezes as pessoas chegavam na loja, me viam, você foi curada? Aquele nível de desconfiança. Será mesmo que ela foi curada? Ela tá tratando? Você foi curada? Eu acho que Deus veio assim, e falou assim, de novo mostrar o milagre dele na minha vida, mostrar o que ele faz e o que ele pode refazer. Porque como ele me refez, ele refez de novo ali, né? E aí eu falei assim, nossa, será que eu tô grávida? Ficou aquela pulga atrás da minha orelha, né? Quando o meu primo falou no outro dia, será que eu tô grávida? Aí a gente resolveu fazer o exame em casa mesmo. Minhas filhas, vamos fazer, mãe, todas felizes. E eu fiz de brincadeira mesmo, pra te falar a verdade. curtindo, né? Eu fiz de brincadeira. Isso aqui é só pra... Eu ia fazer uma dieta, eu ia tomar um diurético pra desinchar. Então eu ia abortar também, né? Com certeza. Então Deus cuidou mais uma vez. E eu ia passar no supermercado pra comprar as coisas e esse remedinho que o rapaz tinha passado pra desinchar, né? E aí eu falei, meu Deus, eu ia perder o filho, né? E aí eu brinquei com elas, eu só fiz o exame e entreguei pra minha filha mais velha. Ela saiu gritando pela casa. Mãe, você tá grávida, você tá grávida. Fiquei? Foi maravilhoso, eu assustei. Meu esposo ficou assim... Como que foi? Ele ficou muito... Em choque. Em choque. Ele ficou em choque. Ele tava tomando uma cervejinha de leve. Eu acho que ele ficou como se ele tivesse tomado muitas cervejas. Ele falou, meu Deus, né? Foi uma felicidade enorme. Foi muito bom. Além da felicidade, o que você sentiu naquele momento? Eu senti um cuidado de Deus. Eu falei, meu Deus, eu realmente, às vezes as pessoas falavam assim, nesse tempo, né, de tratamento, eu sempre escutava, eu amava ouvir isso, que eu era a menina dos olhos de Deus. Eu sempre escutei isso, assim, muito. E eu falava assim, gente, Deus tem um cuidado especial na minha vida mesmo. E foi muito gostoso. E o meu chá de revelação foi a coisa mais linda que você pode pensar, imaginar. Eu acho que foi um dos chás de bebês chá de revelação mais lindo que teve. Quando você engravidou? Eu engravidei em 2019. Você já sentia que era o seu menino? Ou não? Não, eu fiquei... a vontade era, claro, né, de imediato. Agora eu acho que vai vir o meu menino. Mas eu fiquei caladinha, né? Mas eu já senti, assim, que realmente era um milagre, né? E foi muito lindo. Você não tem noção, o dia do meu chá de revelação. Uau. Foi um chororô mesmo lindo. Uau. As pessoas, assim, foi bem no quintal da minha casa. O meu esposo, ele foi muito lindo, assim, as minhas meninas, o meu esposo, a alegria no rosto, no olhar mesmo, no choro, no sorriso. E todas as pessoas que estavam lá, chorando e abraçando a gente. Foi muito eu lindo. não estava lá, eu tô aqui toda assim, emocionada, tô aqui, gente, eu de verdade, momento. eu até hoje, eu nunca vi um chá de revelação tão lindo, tão emocionante. Porque tinha assim, o sopro de Deus ali. E foi lindo, Deus protegeu, foi a gravidez mais tranquila que eu já tive. Foi a gravidez mais abençoada, porque eu sempre passei mal bastante nas minhas gravidezes. E essa não? Não, trabalhei até o último momento da minha gravidez ali, bem tranquila. Grazi, pra gente finalizar esse bloco, pra gente finalizar que o nosso tempo ali já tá estourando, eu vou te fazer uma pergunta. Tem algo que ainda te falta? Não. Eu sou completa mesmo. Sou feliz. Quero viver muitos anos. Opa! Isso eu não nego. Quero viver muitos anos. Mas Deus realmente foi maravilhoso comigo. Ele me pegou desde o início. Claro, era para passar alguns obstáculos, mas me fez forte, me fez corajosa. E tá comigo em todos os momentos.
E hoje eu falo, eu sou muito feliz. A gente que busca demais, né? Acho que a gente busca demais. Nós somos sempre que a gente quer muito mais. Tem isso, tem aquilo, mas eu sou grata pela minha família, pela minha vida. Uau. E ele me deu um trabalho, ele me deu o meu trabalho que eu amo. Que você E possa é cumprir isso. o seu propósito. É lindo. Cada dia eu peço a Deus para me ajudar a cumprir o meu propósito. Grazi, se fosse para você deixar uma mensagem aqui, eu vou te dar esse espaço agora para essas pessoas que às vezes estão passando por isso, para essas pessoas que muitas vezes já perdeu a esperança, para essas pessoas que não sabem o que pensar, que tá com ponto de interrogação, que estão passando por essa doença, qual que é a mensagem da Grazi para essas pessoas? Porque hoje você é um ícone, é um exemplo de fé, é um exemplo assim de eu venci, e pelo que eu percebi, a fé, ela te moveu todo o tempo. É a fé. E você realmente é a menina dos olhos de Deus. Amém. Amém. Fala pro nosso Olha, público. eu sei que não é fácil, né? Porque a gente, quando já esteve neste lugar, eu sei muito bem o que é falar sobre isso, o que é sentir sobre isso. Mas o que eu falo hoje é que tenha muita coragem, com alegria, não pule processos, né? Tente viver cada processo com alegria, com muita fé em Deus. Busque o melhor de você, lá do fundo mesmo, e seja corajosa. Não sente, não espere, vai à luta, que no final vai dar tudo certo. E tenha muita, muita, muita fé. Amém, amém. Obrigada, obrigada. Eu quero aqui agradecer a você que ficou aqui com a gente e ouviu. Compartilha esse podcast, esse episódio maravilhoso. Porque, gente, isso aqui que a Grazi entregou, a vida dela são pérolas. A sua vida, a sua história de vida, a sua fé são pérolas, assim, que quem tá ouvindo fala assim, eu posso também, eu posso conseguir, Claro. eu posso. Todos nós A podemos. jornada ela é um processo. Pode ser que hoje tá difícil, mas amanhã, né? Então, assim, empresária, mãe, Não pule esposa, processo, não filha pule de etapas, Deus, maravilhosa, linda, gente, a Grazi é linda. Se você ainda não conhece o espaço da nossa amada, a Brasil Fashion Boutique, você precisa ir lá e fazer uma visita, dá um abraço nela e fala, eu te vi lá no podcast. Fala, a Grazi, gente, ela é um amor, até as palavras dela tem amor. E eu gosto de abraçar, eu cheguei a abraçar mesmo. Chega e abraça a Grazi direto, ela faz aqueles bolinhos maravilhosos que tá lá pra gente comer, que delícia. Além de eu colocar, eu faço também. Ai, tá? Faço e coloco lá também. Sério? Não, gente, olha que amor. E o bolo de cenoura está virando assim um marketing. O marketing, né? Nós vamos colocar aqui embaixo aqui também o @, da loja, tá? Se você ainda não conhece, para você conhecer, e vai lá. Eu falo para você que não é só sobre comprar um estilo, é muito mais que isso. E você só vai entender indo lá. E eu quero agradecer também, gente, olha aqui, olha essas maquiagens, que linda, né? Verdade. Quero agradecer aqui a nossa querida Carol Fialho, que sempre cuida aqui, gente, porque, ó, não sei fazer isso aqui, jamais. Obrigado, Carolzinha. Vou colocar o @ aqui também da Carol Fialho, que é uma artista, que é uma make-up maravilhosa, que ela faz milagre aqui no nosso podcast. E fica com Deus e eu te espero no nosso próximo episódio. Beijo! Gente, volta tudo! Eu tenho um presentinho, eu quero presentear você, Grazi. Primeiramente, muito obrigada por ter dito sim a isso aqui. Eu sempre oro e peço para Deus um discernimento para as pessoas que vão estar sentando aqui, que vão falar uma mensagem que possa edificar o outro. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o outro. E eu quero te presentear. Eu quero te presentear com o meu livro, Uau, que Empresa linda. versus Empresa. Aqui não fala só do mundo do clipe, mas do mundo de empresa, principalmente para nós mulheres, né? É um presentinho meu para você, do tanto que eu te admiro, do tanto que você nos inspira, né? Quem chegou aqui na América hoje possa ver mulheres assim como você. Um dia ela também chegou e olha onde ela chegou. Obrigada pela sua força, obrigada pela sua garra e um presentinho pra você. Eu admiro muito você também, viu? Obrigada. 99% segue o fluxo. Existe quem escolhe ser diferente.
Buscar 1% a mais todos os dias.